Então vamos lá, pessoal. A ideia desse vídeo hoje é fazer uma revisão sobre como aplicar simbologia e fazer dimensionamento de condutores, tá? Então é um exercício muito similar às avaliações que eu faço e é uma boa forma de revisar uma série de conteúdos, tá? Então qual que é a atividade, qual que é o exercício? Aqui à minha direita eu tenho um exemplo, tá? De uma tabela de divisão de circuito, tá? Tudo isso aqui está alterado para ser um exercício de revisão eficiente, então ele não reflete uma casa real, um projeto real, mas ele é muito bom para a gente fazer o passo a passo do que a gente quer atingir. Então, nesse projeto aqui, eu tenho essa planta aqui do escritório, algo do tipo, tá? E eu vou ter aqui à minha direita a divisão de circuitos. Então eu estou dizendo aqui que o circuito 1, tá? O que quer dizer esse divisão de circuito? Que o circuito 1 alimenta os circuitos de iluminação da sala, do estúdio e do banheiro, tá? Então eu vou seguir essa numeração para fazer a representação gráfica no meu projeto, na minha planta à esquerda. Posteriormente, quando eu acabar de fazer essa representação gráfica, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na direita, na minha tabela, e fazer o dimensionamento do meu sistema. Tá bom? Eu não consigo dimensionar sem ter o projeto. Então uma coisa depende da outra. E antes de começar, lembrar um pouquinho de simbologia, né? Então a gente vai trabalhar com a simbologia clássica de sistemas elétricos, em que a gente tem esse símbolo indicando um condutor neutro, esse símbolo indicando um condutor fase, aqui a gente tem o terra, tá? Lembrar que sempre que você representa um conjunto de condutores relacionados ao circuito, sobre esses condutores você tem que colocar, por exemplo, o número do circuito. E na presença de interruptores, ainda surge o condutor retorno, que normalmente está associado a uma letra, né, que indica quem ele está controlando. Então a gente vai revisar tudo ali, mas só reforçando. Neutro, fase, terra, retorno. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo. Eu sempre recomendo começar com circuitos de tomada. Então eu vou começar com o circuito 2 aqui. Tá? Por que circuito de tomada, gente? Eu vou até pegar aqui uma imagem para facilitar a nossa vida. Tá? Eu vou colocar aqui na nossa tela, aqui no cantinho, um exemplo do circuito de tomada. Tá? Observe que a tomada ela é formada. Então aqui a gente tem um disjuntor que está lá no quadro. Tá? Aqui eu tenho um barramento de terra que está lá no meu quadro. Um barramento de neutro que está no meu quadro. Como é que eu ligo uma tomada? Eu vou levar a fase saindo de alguns dos disjuntores até um conector lá da minha tomada. O neutro que sai do barramento do neutro para o ponto da tomada e o terra que sai do barramento de terra para outro ponto da tomada. Então tomadas, elas sempre serão elementos que vão receber fase, neutro e terra. Tá? Esse disjuntor aqui é o disjuntor do circuito. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu estou colocando aqui, seria o disjuntor 2. Tá? Por quê? Porque é o circuito 2. Então vamos fazer essa representação? Como é que eu vou fazer isso? Vou mudar até a cor. Então, o circuito 2 são circuitos de tomada da sala e estúdio. Primeira coisa que eu faço, eu vou colocar aqui o número do circuito das tomadas que eu estou trabalhando. Tá? Então, minhas tomadas da sala, estúdio, então tomada do estúdio está aqui, circuito 2, e banheiro. Então aqui eu tenho uma tomada. Vou colocar aqui a tomada do circuito 2. Tá bom? Esse projeto deu uma mexidinha, então tem umas coisas estranhas. Esse interruptor aqui, que está aparecendo aqui, a gente vai ignorar. Tá? Por que eu coloquei os números nas tomadas? Primeiro, a norma exige a gente colocar representação dos circuitos em todas as tomadas. Segundo, evita que eu vá me perder. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou levar esses fios aqui para as tomadas. Então eu sempre vou levar fase, neutro e terra. Então eu vou começar representando aqui. Eu posso começar tanto a partir das tomadas, quanto saindo do quadro. Importante, eu tenho que fazer o fio sair e percorrer todo o caminho saindo do quadro, passando pelos eletrodutos e chegando às tomadas. Tá? Então eu vou começar, diferente que normalmente começa em sala, mas eu vou começar da tomada. Então
nesse eletroduto aqui, vai ter que passar fio até chegar lá no quadro. Quais condutores vão passar? Vou fazer uma linha de chamada aqui para a direita. Tá? É o condutor neutro, fase e terra do circuito 2. Ah, desculpa, aqui é circuito 2 também. Tá? Então ele está passando aqui, vai passar por esse fio, por essa tomada também, vai ligar a ela, neutro, fase e terra do circuito 2. Cheguei no quadro? Ainda não. Neutro, fase, terra do circuito 2. Observa que esses condutores eles estão passando por dentro dessa caixa aqui, mas eles não se ligam à lâmpada, porque a lâmpada, a iluminação está no circuito 1. Então ele só passa por ali. Tá? Passou reto aqui para essa caixa de passagem, e aqui, neutro, fase e terra do circuito 2. Cheguei no meu quadro. Então essas tomadas, tanto essa quanto essa, estão energizadas. Falta energizar quem? Aqui embaixo. Né? Então eu vou puxar do quadro até aqui embaixo. Observe que ela já está passando nesse trecho aqui. Então não preciso desenhar mais nada. Vou trazer aqui para baixo, neutro, fase e terra do circuito 2. Isso significa que quando eu desligar o disjuntor do circuito 2, todas essas tomadas marcadas com 2 vão apagar. Acabei? Não, eu tenho tomada aqui em cima, eu tenho tomada aqui. Então eu vou continuar o processo. Tá? Fazer uma linha de chamada. O circuito 2 já está chegando, o neutro, fase e terra já está chegando nessa caixa aqui. Então eu posso continuar a partir daqui. Né? Eu poderia desenhar assim, tá? Neutro, fase, terra, circuito 2. Ou fazer uma linha de chamada para facilitar a minha vida, que é o que eu vou fazer aqui. Vai facilitar a visualização, né? Neutro, fase e terra do circuito 2. Tá? Cheguei na tomada? Não. Vou ter que passar nesse trechinho aqui. Vou puxar para cá. Neutro, fase e terra. Circuito 2. Alimentei essa tomada. Agora eu vou para a última tomada. Neutro, fase, terra do circuito 2. Fazer uma linha de chamada aqui. Neutro, fase e terra do circuito 2. Tá? Parece estar funcionando. Agora, eu encerrei esses elementos. Tá? Já liguei todas as tomadas. Uma observação. Como eu estou fazendo um exercício para dimensionamento, vocês vão ver que esse número de potência não vai bater com a quantidade de tomada que tem aqui. Não tem problema, é só para a gente fazer um exercício. Tá? No seu projeto, esses elementos vão bater. Tá bom? Mas em avaliações, em exercícios, eu faço isso para o processo de dimensionamento ficar mais interessante, mais diferente. Tá? Então não está batendo. Beleza. Eu vou continuar só com as tomadas, tá, gente? Circuito 3, TUI do chuveiro. É uma tomada de uso específico, portanto tem um circuito exclusivo e é o do chuveiro, tá? Então, eu estou com o chuveiro aqui, ó, e eu vou alimentar esse chuveiro. Como é que eu faço? Neutro, fase e terra, circuito 3. É tomada, segue o mesmo padrão. Então, deixa eu identificar aqui o circuito 3, está aqui o chuveiro, e eu já estou com os eletrodutos passados. Então, eu vou seguir o caminho que eu tenho. Se eu estivesse fazendo um projeto, provavelmente eu ia tentar, nesse caso, mandar um eletroduto direto lá do meu quadro para o chuveiro. Porque essas cargas com demandas muito elevadas, a gente evita agrupar, porque pode dar problema. Mas aqui a gente vai manter o caminho. Então, como é que a gente vai fazer? Neutro, fase, terra, circuito 3. Agora eu estou saindo do quadro, indo até a tomada. Vou passar por esse trecho aqui, porque eu quero subir até chegar lá. Ó. O caminho é esse aqui, né? Então vamos lá. Neutro, fase e terra do circuito 3. Estou fazendo de cor diferente para ficar mais fácil de ver. Observe que o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que dentro desse eletroduto aqui, dessa linha, dessa tubulação, está passando um fio neutro, um fio fase, um fio terra associado ao circuito 2, e um fio neutro, um fio fase e um fio terra associado ao circuito 3. É assim que representa. Tá? Vou ter que passar por esse trecho aqui, então vou puxar para cá. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui, eu acho que vai ficar apertado, né? Deixa eu apagar aqui. Só reorganizar esse cara aqui, senão acho que vai ficar muito apertado. Vamos lá, tá usando caneta. Então eu vou colocar aqui neutro, fase terra do circuito 2.
e verdinho, né? Ao contrário, né? Já estava com verdinho. Neutro, fase, terra do circuito 2. Circuito 2. E neutro, fase e terra, circuito 3. E agora eu vou chamar aqui uma linha de chamada e representar meu neutro, fase e terra, circuito 3. Cheguei no meu chuveiro. Então fiz essa parte. Circuito 5, tugs da copa. Vou pegar outra cor aqui. Então são as tomadas de uso geral da minha copa, né? Então são esses caras aqui, ó. Então, duas tomadas do circuito 5. Então, eu vou ter que percorrer esse caminho que eu estou marcando aqui, ó, para chegar lá. Então, vou fazer o quê? Neutro, fase e terra, circuito 5. Neutro, neutro, fase e terra do circuito 5. Faça assim, tá? Fiz o circuito 5. E agora me faltam os pontos de iluminação. Então, a iluminação da sala, estúdio WC e iluminação copa. Tá? Então, eu vou começar com a iluminação copa, que é o mais simples. Então, eu vou pegar esse circuito 6 aqui. De novo, o mesmo caminho, só que agora eu vou seguir para cá. Tá? Então, iluminação, gente, vamos lembrar como é que é o circuito de lâmpada simples. E não tem jeito, tem que saber isso. Não vai acontecer um milagre e aparecer como que se faz a iluminação de tomada se você não estudar, não procurar uma referência. Tá? Então, a ligação da lâmpada é isso. Você vai levar uma fase até o interruptor. Esse interruptor liga esse fio fase que está carregado, né? Ele tem um dispositivo que conecta e desconecta esse fio fase, é o que a gente chama desse fio retorno. Então, os elétrons eles conseguem vir por esse caminho, volta pelo retorno e encontra a lâmpada, né? Então, quando o interruptor está conectado, está fechado, a fase liga ao retorno, eu energizo esse lado da lâmpada e o outro lado está ligado sempre no neutro. Então, quando o retorno está energizado, eu tenho uma diferente tensão, a lâmpada acende. Tá? Quando aperto o interruptor, o que acontece? Ele rompe essa conexão, o retorno fica desenergizado, aqui estando desenergizado, não tem fluxo de corrente. Tá? Então é importante, sempre fase para o interruptor e neutro para a lâmpada. Quem sai do interruptor para a lâmpada é o retorno. Tá? Então vamos fazer essa ligação? Quem está na dúvida, eu recomendo fazer passo a passo. O que eu quero dizer com isso? Olhar o que você faz a ligação primeiro. Então primeiro é fase no interruptor. Então eu vou pegar a fase aqui do quadro e levar até o interruptor que eu quero ligar. Então vamos lá. Condutor fase, o circuito 6, já vou deixar marcado aqui. Opa. Já vou deixar as marcações aqui também, né? Circuito 6 na lâmpada. E eu vou chamar essa aqui de interruptor A, portanto essa lâmpada A. Você pode também fazer aquela simbologia, né, que tem aquelas marcações aqui dentro. Como a simbologia aqui está pequena, não dá para fazer, eu vou fazer desse jeito. Então é a lâmpada 6A. Então fase, chegou aqui na lâmpada, paro aqui? Não. A fase vai para o interruptor. Então eu vou trazer ela para cá, fazer uma linha de chamada aqui. E vou fazer a fase aqui do circuito 6. Acabei? Não. Agora eu tenho que levar o retorno da lâmpada, desculpa, do interruptor para a lâmpada. Do interruptor para a lâmpada. Então vamos lá. O símbolo do retorno, lembra que eu mostrei? A fase pela metade e eu vou colocar o Azinho aqui. Que esse Azinho indica que esse retorno está ligado entre o interruptor A e a lâmpada A. Pronto, cheguei na lâmpada. Acabei o processo? Não, porque falta chegar pelo outro lado com o neutro. O neutro do circuito 6 eu ainda não trouxe. Então eu vou puxar ele aqui, eu vou só ajustar essa fase, transformar no neutro, para ficar mais bonitinho. Então o neutro saiu daqui, chegou na lâmpada, acabei. Não preciso mandar por esse trecho. Pronto, liguei minha lâmpada na copa. Vou fazer isso para o resto, então vou fazer essa ligação nessa sala. Tá? Essa sala tem algo interessante. Essa lâmpada aqui é ligada por esse interruptor, essa lâmpada vai ser ligada por esse aqui. Como é que eu sei? Eu estou identificando que eu tenho duas lâmpadas, dois interruptores. Tá? Poderia fazer variações, mas aqui eu vou fazer assim. Então como é que eu vou fazer? Mesma coisa. Vou chamar essa lâmpada aqui do circuito, né? A gente está falando do circuito 1 agora. Então lâmpada do circuito 1. Deixa eu mudar a cor, né? Vou colocar uma cor que eu não usei ainda. Acho
Aqui talvez funcione, fica muito igual. Vou usar um azul aqui. Então vai ser a lâmpada do circuito 1. Vou colocar todo mundo aqui que é do circuito 1 marcado. Tá? A intenção é que aqui no interruptor, se aqui fosse um interruptor no chuveiro, tá? Então vamos lá. Circuito 1, tá? Vou fazer a mesma coisa, fase até o interruptor. Então essa lâmpada vai ser controlada por esse interruptor, vou chamar esse de interruptor B. Interruptor B. Aqui interruptor C, desculpa, lâmpada C, interruptor D, lâmpada D, tá? Então vamos lá. Fase do circuito 1 levar até esse interruptor aqui. Então ele vai passar aqui, fazer uma linha de chamada, fase do circuito 1. Chegou no interruptor, volta quem? Retorno até a lâmpada. Então retorno até essa lâmpada aqui. Cheguei, lembrando que é o retorno B. Finalizei o primeiro interruptor. Vamos fazer o segundo? Eu tenho que levar a fase para o interruptor. Olha lá, fase para o interruptor. A fase já está chegando aqui. Ah, desculpa, acabei não, né? Eu tenho que ligar quem? O neutro na lâmpada. Ele não chegou aqui ainda, então faltou quem? Condutor neutro. Beleza. Segunda, agora sim, segunda lâmpada. Fase para o interruptor. Então vamos lá. Fase, circuito 1, até eu chegar no interruptor. Eu vou fazer detalhadinho aqui. Vai ficar ruim até de escrever. Então aqui, circuito 1, fase de circuito 1. Agora retorno vai sair desse cara e vir para a lâmpada. Então, aqui retorno C, né? Porque eu estou ligando esse interruptor C a essa lâmpada C. E agora eu tenho que levar o neutro até essa lâmpada, ó. Neutro até a lâmpada. O neutro está aqui, ó. O único lugar que eu deixei o neutro do circuito 1 está aqui. Então, vou desenhar ele aqui, ó. Neutro do circuito 1. Essa lâmpada agora consegue ligar. Agora eu vou fazer a mesma coisa lá em cima. Então, vê que tudo se repete, tá, gente? Então, eu vou levar a fase até esse interruptor, né? Vou ter que colocar a letra, estou sem letra aqui, vou colocar o E. Interruptor E. É isso mesmo. Então, vou trazer aqui a fase. E já vou trazer um neutro também, que eu sei que eu tenho que levar lá para cima. Circuito 1. Observe que aqui não aparece a letra. Não é um negócio assim. A letra só aparece no retorno. Tá? Então, circuito 1. Aqui, fase. Circuito 1. Retorno. Liguei na lâmpada. Eu já trouxe meu neutro e essa lâmpada acende. Tenho que mandar o circuito 1 para cá, né? Fase 1 para cá. O que eu vou fazer? Fazer uma linha de chamada aqui só para adicionar o neutro e a fase. Chegando nessa lâmpada, manda a fase para esse pedacinho aqui. Então aqui, ó, fase do circuito 1. Observe que estou repetindo. Retorno não, aqui é D, né? Retorno D. Então 1D. Pronto, fiz todas as conexões. Tá? Lembrando que esse projeto aqui ele foi adaptado para servir como exemplo de exercício. Tem uns pedacinhos que a gente apagou aqui de propósito e tal. Mas serve como ilustração. Com isso, eu consigo dimensionar os fios. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular a corrente de projeto. Com isso, olhar o fator de correção, calcular a corrente corrigida e a partir disso calcular a seção dos condutores. Tá? Deixa eu só pegar minha calculadora aqui. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer agora? Primeira coisa é calcular corrente de projeto. Como é que calcula a corrente de projeto? Corrente de projeto é igual a potência do circuito dividido pela tensão local. Tá? No nosso caso aqui vai ser 1900. Esse cara aqui que é a potência do circuito. Tá? Isso aqui é calculado por circuito, a potência total daquele circuito. Dividido pela tensão, que em Brasília é 220 volts. Nesse primeiro caso, a gente vai ter 1900 dividido por 220, deu 8,63. Tá? Aí eu venho aqui e coloco 8,6 amperes, é a corrente. Vamos fazer para o resto? 3.200 dividido por 220, deu 14,5. 6.500 dividido por 220
29,5, 1.800 dividido por 220, 8,2, e 920 dividido por 220, 4,2 amperes, tá? O que eu vou fazer com isso? Lembra, a ideia é pegar esses valores e o passo seguinte seria a gente procurar na tabela de capacidade de corrente, que é essa tabelinha que eu estou mostrando aqui, né? Qual condutor, né, que suporta aquelas correntes que a gente calculou. Lembrando, a gente está usando o método de referência B1, porque a gente está usando eletroduto embutido em alvenaria, e 2 condutores carregados, porque a gente está trabalhando com sistemas monofásicos ou bifásicos. Tá? A gente dificilmente vai usar 3 aqui para as nossas aplicações. Então a B1, 2. E a gente tem que olhar qual fio suporta aquela corrente. Tá? Então, voltando lá, nossa primeira corrente é de 8,6. A gente viria aqui e procuraria o fio que suporta 8,6. Acontece que essa tabela aqui só serve para quando o fio está sozinho. E ele não está sozinho no nosso circuito. Tá vendo? Ó? Ele está agrupado com um monte de gente. Tá vendo? Ó? Ele está dentro do eletroduto com um monte de gente. Isso significa que a sensação térmica ali dentro, que é a que a gente usa como referência nas aulas, é maior. O que eu quero dizer com sensação térmica? Está passando 8,6 amperes. Mas é como se estivesse passando mais. Tem muita gente ali dentro, está aglomerado. É um metrô cheio. Tá? Então como é que a gente calcula isso? A gente vai ter que usar o fator de correção. Tá? A gente tem uma tabelinha específica, essa tabela 42. Tá? No nosso caso, essa tabela a gente vai usar a referência 1, que a gente está falando de elementos embutidos em conduto fechado, tá? Eletroduto. Tá? E vai procurar qual que é o agrupamento que a gente está utilizando. Então no nosso caso aqui, o agrupamento, pior caso para o circuito 1, é esse aqui, ó. 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto. Aqui tem 2 circuitos, por exemplo, mas o nosso pior caso é aqui, ó. 3 circuitos do mesmo eletroduto, que repete aqui também. Tá? Então, a gente vai usar o fator de correção de 3 circuitos no eletroduto, que é 0,7. Tá vendo aqui? Deixa eu dar um zoom aqui maior. Ó, 3 circuitos no mesmo eletroduto, 0,7. Observe que a gente não está contando fio, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não. É 3 circuitos. Então, o fator de correção que a gente vai usar aqui, é 0,7. Vou anotar aqui. Nem sempre as tabelas têm essa coluna do fator de correção. Então, o circuito 2 vai ser o mesmo caso, né? Porque o pior agrupamento dele está aqui também. 0,7. Circuito 3, mesma coisa. Ó, o circuito 5 já não é igual. Circuito 5, o agrupamento está aqui. Ó. O pior caso dele são 2 circuitos no mesmo eletroduto. Ou seja, fator de correção 0,8. Tá? Então aqui vai mudar. Ó. 2 circuitos no mesmo eletroduto, fator de correção 0,8. 0,8. Com isso, eu consigo calcular o próximo elemento, que é o que eu vou chamar aqui de corrente corrigida, que é a corrente de projeto dividido pelo fator de correção. Tá? Então, eu vou dividir o 8,6 por 0,7 vai dar um número maior aqui. E é isso mesmo, né? A sensação térmica é maior, a sensação de corrente é maior. Então vamos calcular para cada um aí. 1,6 dividido por 0,7. Desculpa, 8,6 dividido por 0,7, que deu 12,3. 14,5 dividido por 0,7 igual a 20,7. 29,5 dividido por 0,7, 42,2. 42,1 na verdade. Isso. E agora 8,2 dividido por 0,8, 10,2. E 4,2 dividido por 0,8 dá 5,2. Então observa que está passando as correntes que a gente está vendo aqui à esquerda. Mas a sensação são as da direita, ou seja, sempre um valor maior, tá vendo? Ó? Com esses valores corrigidos, com essas correntes corrigidas, eu consigo dimensionar o fio.
Agora sim, então no primeiro caso eu quero achar um condutor para iluminação que suporte 2,3 amperes. Então vou na minha tabelinha de capacidade corrente, B1, 2, quanto que era mesmo? 12,3. Então não posso usar essa de 9, não posso usar essa que suporta 11, poderia usar essa que suporta 14, né? Qual que é o fio que suporta 14? Observa, seção nominal de 1 milímetro. Mas a norma, ela define que o mínimo que eu posso usar para iluminação é o fio de 1,5. E o fio de 1,5 suporta quanto? Aí eu venho aqui no 1,5, procura lá um B12, vê onde eles se cruzam, 17,5. Então aqui na norma eu vou usar um fio de 1,5 milímetros quadrados que suporta 17,5 amperes. Tá? Circuito de tomada. Preciso de um fio que suporte pelo menos 20 amperes. Tá? Então vamos lá. B12. Cadê? B12, 20,7. Então posso usar, por exemplo, um de 2,5, que suporta 24. Né? Então 2,5 suporta 24 amperes. Esse número, eu tenho que ter que o IZ vai ter que ser sempre maior que o IC. Ou seja, a capacidade do fio tem que ser sempre maior que a corrente corrigida. Tá? Chuveiro, 42 amperes. Vamos lá ver. Um fio B12 que suporte 42. O 41 que está quase, mas não serve ainda. Então tem que ser esse cara aqui que aguenta 57. Quem é? 10 milímetros. Tá? Então a gente vem aqui 10 milímetros. Ele suporta 57. De novo, vamos lá. B12. Ó, tem um cara que aguenta 41. Tem um cara que aguenta 55. Quem que é ele? 10 milímetros. Então eu escrevi 10 milímetros e o Z é quanto ele aguenta. Copa, eu preciso de um cara que suporte 10,2. Eu já sei que o de 1,5 iria suportar, correto? Só que tomada, gente, nenhuma tomada posso colocar fio menor que 2,5. A norma fala isso. Então eu vou colocar aqui um de 2,5, que eu já sei que suporta 24. E mesma coisa, não, aqui é iluminação, né? Iluminação já tem uma referência aqui, ó. Se suporta 12,5, né? 12,3 eu sei que o de 1,5 vai me servir, que é o mínimo que eu posso usar para iluminação, que ele suporta 17,5. Então observe que agora eu dimensionei todos os fios para esse sistema. Fica faltando só a capacidade de disjuntor, tá? Eu vou ensinar aqui um método que ele tem uma falha, mas para esse momento que a gente está no curso é o que a gente tem usado. Depois a gente faz o dimensionamento do disjuntor completo e que a gente aplica a capacidade do condutor. Mas por enquanto, o que eu quero que a gente faça? O disjuntor vai ser aquele cara que vai proteger o fio, né? Ele não vai deixar passar uma corrente maior do que o fio suporta. Tá vendo? Isso aqui é quanto o fio suporta. Tá? Então, o meu disjuntor, que eu vou chamar aqui de N, né, o tamanho do meu disjuntor, ele vai ter que estar entre o IZ e a corrente projeto, que é quanto que o circuito pede. É o que de fato está passando. Tá? Então qualquer número entre os dois está valendo. Tá? E eu vou ter disjuntores de 10 amperes, 16 amperes, 20 amperes, 25 amperes, 30, 40 e assim por diante. Então eu preciso de um fio, de um disjuntor entre 17 e 8. Posso usar, por exemplo, o de 16. Tá? Preciso de um cara entre 24 e 14. Posso usar o 16 ou 20. Tá? Os dois estão corretos. Preciso de um cara entre 57 e 29. Opa. Então posso usar, por exemplo, aqui o disjuntor de 32 amperes. Preciso de um cara entre 24 e 8,2. Vou usar um disjuntor de 20 amperes. E preciso de um cara entre 4,2 e 17,5. Posso usar, por exemplo, de 10 ou de 16 amperes. Então sempre menor que a capacidade do condutor. Tá? E com isso a gente fez o exercício. Tá? Então é uma boa forma de praticar. Recomendo que vocês treinem aí. Tá?
Tendo essa noção, vocês vão conseguir desenrolar o começo do projeto, entender o funcionamento, entender a lógica do dimensionamento, tá bom? É isso aí, pessoal.